Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Estudando o Mapa. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é o Alisson Pinheiro, sou atualmente primeiro sargento lotado no 13º Batalhão. Na aula de hoje, nós vamos estudar o Relatório de Investigação Preliminar, o famoso RIP. E quais são os temas que serão abordados nessa aula? Nós vamos trazer aí, dentro do relatório de investigação preliminar, nós vamos falar um pouquinho sobre as finalidades do RIP, a natureza desse procedimento administrativo, os prazos relacionados ao encarregado. Não vamos tratar aqui dos prazos relacionados aí, à autoridade, nós vamos tratar aqui apenas dos prazos relacionados ao encarregado, ok? Vamos trazer também quem pode ser o encarregado desse procedimento administrativo, dessa investigação preliminar, as características desse procedimento administrativo e, por fim, nós vamos trazer a estrutura do RIP, desde a capa até o ofício de remessa, que é o documento que encerra a atuação do encarregado no procedimento. E quais são essas finalidades que estão previstas no mapa? Bem, a primeira finalidade, segundo o mapa, é de buscar informações ou provas preliminares, indícios sobre a existência do fato, a autoria e a materialidade, seja esse fato uma transgressão disciplinar, uma contravenção penal ou mesmo um crime comum ou crime militar. Então vejam bem, nessa primeira finalidade que o mapa nos traz, ela está relacionada a nós produzirmos provas preliminares, apenas indícios. Não é necessário e não se busca no RIP a comprovação de que o fato existiu, a sua autoria e materialidade. O que nós precisamos buscar no RIP, como procedimento de investigação preliminar, é apenas indícios de que o fato ocorreu, indícios de autoria e materialidade. Segundo o mapa ainda, temos como finalidade confirmar ou não a existência de indícios de procedência das denúncias ou reclamações. Nós sabemos que grande parte das denúncias e reclamações que são feitas nas unidades, elas são infundadas, muitas vezes por uma interpretação equivocada, principalmente relacionado aí à utilização da força, As pessoas não sabem interpretar o uso legal da força. Porque elas não fizeram curso para isso, não são especialistas em segurança pública e muitas das vezes interpretam equivocadamente o uso da força. Isso é um dos tipos de reclamação ou denúncias que são feitas nas unidades, que geralmente, muitas das vezes, está relacionado a esse uso de força. Tem outros fundamentos também. Subsidiar a autoridade quanto à necessidade ou não de instauração de processo ou procedimento adequado. Porque se trata aqui, gente, apenas de uma investigação preliminar. Então, a ideia de se buscar indícios de autoria, materialidade e da existência do fato é justamente evitar que processos formais sejam instaurados sem a necessidade, Porque muitas das vezes causa muito mais transtorno. Através de um procedimento formal, você ainda buscar a existência do fato ou da autoria e materialidade. A ideia aqui, como investigação preliminar, é apenas buscar indícios de que o fato ocorreu, a autoria e a materialidade, para evitar que sejam instaurados esses procedimentos, processos formais ou procedimento formal também, como o caso aí, por exemplo, do IPM. Evitar a instauração de portarias ou despachos de processos regulares sem que haja elementos mínimos que indiquem a ocorrência do fato e a sua autoria, como nós acabamos de falar. Qual a natureza desse procedimento administrativo? Bem, a natureza do procedimento administrativo RIP é de instrução preliminar e investigativa. A ideia aqui, como eu falei no slide anterior, é de buscar apenas indícios, indícios, provas preliminares. Não é de provar que o fato aconteceu, provar a autoria, provar a materialidade. A ideia aqui é buscar apenas indícios. Por isso, ela tem essa natureza de instrução preliminar investigativa. Preliminar porque do RIP
pode resultar a instauração de processos regulares, né? Processo administrativo regular ou procedimento também formal, no caso aí do IPM. É importante nós frisarmos que o RIP não possibilita a aplicação de sanções administrativas. Para que haja, caso nas investigações preliminares, né, tiver sido preliminarmente comprovada, né, provado a existência do fato, autoria e materialidade, é necessário, para se atingir uma punição, aplicar uma sanção disciplinar ao militar, é necessário que seja instaurado um procedimento adequado. Né? Se for uma transgressão simples, que não enseje em demissão, por exemplo, né, do RIP vai resultar aí a instauração de uma SAD, né, a Sindicância Administrativa Disciplinar, que vai, nesse caso, então, permitido a ampla defesa, o contraditório, respeitado o devido processo legal, ao final pode sim culminar na aplicação de sanção administrativa. No RIP, não. No RIP não há o que falarmos de formalidades, né, do devido processo legal, de ampla defesa, de contraditório, porque se trata aqui apenas de um procedimento preliminar de natureza investigativa. Qual é o prazo do encarregado com relação ao RIP, né, de conclusão do RIP? O prazo, segundo o mapa, é de 15 dias corridos. Veja bem, vamos reforçar, 15 dias corridos, não são dias úteis, né? São dias corridos. E esse prazo pode ser prorrogado, professor? Pode sim. Segundo o mapa, pode ser prorrogado por 10 dias corridos, né? Então, o prazo inicial para a conclusão do RIP é de 15 dias corridos e esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias corridos. Excepcionalmente, segundo o mapa, é importante nós trazermos essa exceção, né, que muitas vezes é desconhecida, né, de que excepcionalmente, casos de urgência, a autoridade pode estipular prazo inferior aos 15 dias, desde que seja igual ou superior a 5 dias também corridos, ok? Então, o prazo mínimo do RIP é de quanto? 5 dias corridos. Esse é o prazo mínimo para o encarregado do RIP, né? Mas o prazo normal é de 15 dias corridos, ok? Então, o artigo 121, ele vai trazer no parágrafo 4º que a contagem do prazo inicia-se no dia posterior ao do recebimento do despacho e se encerra computando-se o dia do prazo final. Então, vejam bem, hoje, dia 29 de agosto de 2024, eu recebi o despacho do RIP hoje, lá no NJD da minha unidade. O meu prazo começa a contar do dia posterior, ou seja, do dia 30 de agosto de 2024. Amanhã começa a contar meu prazo, né? E o dia do final, ele é contabilizado para efeito de prazo. Quem pode ser encarregado, né, dessa investigação preliminar do RIP, né? Aí o mapa vai trazer para a gente que o encarregado pode ser qualquer militar da ativa, né? Qualquer militar da ativa. Então, o RIP, ele não é exclusivo para sargentos, né? Não é exclusivo para sargentos. Muitos acreditam que o RIP seja exclusivo de sargento ou de oficial, né? No caso aí. Mas, gente, soldado e cabo também pode ser encarregado de RIP, tá? Desde que seja militar da ativa, né? Ou inativo, convocado ou designado para o serviço ativo. E aí, nós temos que pontuar o que nós frisamos aqui de vermelho aqui, ó. Desde que seja possuidor de precedência hierárquica em relação ao investigado. Então, não precisa ser superior hierárquico. É necessário, né, que seja possuidor, esse militar encarregado, seja possuidor de precedência hierárquica em relação àquele militar que está sendo investigado. Quais as características? Agora vamos às características importantes do RIP, né? Como se trata de um procedimento administrativo, ele tem como característica a informalidade procedimental. Então, a ideia de que o RIP não é um processo,
não há que se observar aquelas formalidades do processo administrativo, né? Aqui a característica é informalidade procedimental. Né? O artigo 110, ele vai falar que a instrução do RIP deverá ser feita sem obediência às formalidades exigidas para o processo disciplinar regular. Então vejam bem, aqui não é exigido nenhum tipo de formalidade. Por isso não há que nós falarmos em, por exemplo, a inobservância do devido processo legal, né, no RIP. O RIP, ele é um procedimento investigatório preliminar informal, né, que tem como característica a informalidade procedimental. Né? Não há necessidade de notificação do militar investigado para o acompanhamento do procedimento. Né? Por que não há a necessidade? Porque do RIP não vai resultar em aplicação de sanção disciplinar. No RIP não é observado os direitos fundamentais, né, de garantia da ampla defesa, do contraditório. Né? Então, por isso não há necessidade de notificação do militar investigado. Para vocês terem uma ideia, eu coloco assim, 90% dos RIPs que eu apurei, o militar investigado sequer fica sabendo da investigação. Porque muitas vezes a gente identifica, né, já de uma forma preliminar que a denúncia ou reclamação ela é infundada. Então, por que o militar sequer fica sabendo? Porque eu não notifico o militar. Então, eu faço os levantamentos preliminares, as investigações preliminares, né, identificado que não há procedência dessa reclamação, dessa acusação, não há necessidade de notificar o militar, não há necessidade que ele fique sabendo que houve um procedimento apurando aquela conduta dele. Por que é importante a gente frisar isso? Porque, principalmente aqueles que trabalham no serviço operacional, né, quando você efetua, por exemplo, uma prisão, a gente sabe das audiências de custódia hoje, né, que toda audiência de custódia, praticamente, o preso, ao ser interrogado pelo juiz, ele acaba alegando que ele foi agredido pelos militares. E nós sabemos que essa alegação de ter sido agredido, muitas vezes é aquela interpretação equivocada do uso da força. Né? Se houve resistência por parte do preso, haverá o uso da força legal para quebrar aquela resistência. Né? E isso o preso interpreta como o quê? Como um abuso, como uso da força exagerado. Né? Então, isso acaba desmotivando o militar. Imagina aquele militar constantemente está realizando prisões. Né? E principalmente aquelas prisões que nós sabemos que, a grande maioria, né, há necessidade do uso da força. Né? Então, imagina chegar na audiência de custódia, o preso alega que foi agredido, aquele procedimento, aí encaminha para o Ministério Público e há determinação do Ministério Público, do juiz, né, de que seja instaurado um procedimento administrativo para investigar aquela suposta agressão. Né? Se o militar ficar sabendo todas as vezes que ele prendeu alguém, ele tem que ser investigado está sendo investigado pelo RIP, acaba caindo em desmotivação. Né? Então a ideia de se preservar o militar aqui é para que ele não fique desmotivado do serviço operacional. Né? Então, por isso, muitas das vezes, o militar sequer fica sabendo de que ele está sendo investigado. Nós vamos ver um pouco mais para frente, né, que não há necessidade. Né? Já discuti isso várias vezes com colegas, né, que são encarregados de RIP. Muitas vezes eles acreditam que é obrigatório você ouvir o militar investigado. E não há essa necessidade. Eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. Qual é a estrutura do nosso RIP? Né? Então, o RIP, segundo o mapa, né, nós temos que ter aí, dentro dessa estrutura, nós temos que ter aí a capa, né? E aí alguns também alegam que o RIP, com procedimento informal, não há necessidade de ter capa. Gente, está escrito lá no artigo 531 do mapa. Nós vamos ver aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem um pouco mais para frente, né? Que todos os processos administrativos devem ter capa, todos, inclusive o RIP. O RIP deve ser composto também do despacho, que vai ser sempre a folha número 2, né? Se a capa é a folha número 1, né, o despacho vai ser a folha número 2. Né? Junto com o despacho de instauração do procedimento,
E aí, por se tratar de procedimento administrativo, né, a instauração é feita por despacho, né, o despacho geralmente ele vem com seus anexos, né, muitas vezes aí com o termo de audição do reclamante, né, quando vem da justiça, vem as informações relacionadas à audiência de custódia, em que o preso alegou que foi agredido, por exemplo. Então, vem, junto ao despacho, vem os seus anexos, né. Ainda dentro da estrutura do RIP, nós temos aí os documentos que foram obtidos pelo encarregado. Aí já começa as apurações preliminares a serem feitas pelo encarregado, né? Então, o encarregado vai buscar ali a escala de serviço, né, demonstrando que o militar estava ou não de serviço naquele dia, né, o REDS, para demonstrar quem participou daquela ocorrência, por exemplo, se o fato teve uma ocorrência registrada, entre outros, né? Não há necessidade, né, por se tratar de um procedimento informal, né, que tem essa característica de informalidade, não há necessidade, né, de fazer de produzir o termo de juntada para juntar esses documentos que foram arrecadados aí pelo encarregado, né, como a escala de serviço, REDS, não há necessidade de se elaborar aí o termo de juntada. Termos de declaração ou depoimentos formais, né? Em casos mais graves, o RIP fala que, apesar de ser um procedimento informal, em casos mais graves, é interessante que se faça termos de declaração e depoimentos formais, né? Que se produza um documento formal, né? Porque, via de regra, as declarações, os depoimentos, eles podem ser apenas entrevistas, né? Então, basta que haja entrevista, muitas vezes pelo telefone mesmo. A gente liga para as pessoas que foram indicadas como testemunha, que nós conseguimos identificar como sendo testemunhas, ou mesmo reclamante, a gente consegue fazer essa entrevista muitas vezes mesmo pelo telefone, por e-mail, né? Então, no RIP não há essa formalidade de se produzir termos de declarações ou depoimentos formais, né? A regra do RIP é a informalidade. Pode ser produzido, então, entrevistas, que serão aí relatadas aí no relatório final. Mas em casos mais graves, sim. Nesses casos mais graves, há necessidade de produzirmos termos de declaração e depoimentos formais. Temos ainda dentro da estrutura do RIP, né, que o que vai findar essa parte da investigação preliminar, é justamente esse relatório final que é produzido pelo encarregado, né, que nós vamos tratar, inclusive, em uma outra aula, nós vamos falar especificamente do relatório final, que muitas vezes as pessoas têm dúvida, e nós vamos ver que o próprio modelo fornecido pelo mapa nos traz vários esclarecimentos que facilitam a produção desse relatório final. Então, nós vamos tratar esse tema de relatório final, especificamente, em uma outra aula. E, por fim, aquilo que vai finalizar, a parte que vai finalizar a parte do encarregado é justamente o ofício de remessa, que vai também ser anexado ao RIP para, então, ser encaminhado aí à autoridade para as demais providências, né? Observação: todas as folhas devem ser numeradas e rubricadas ou assinadas, tá? Então, todas as folhas do RIP, apesar de ser um procedimento preliminar, informal, né, as folhas devem obedecer uma ordem cronológica, serem numeradas e rubricadas ou assinadas. Aí, o que eu havia comentado com vocês do artigo 531 do mapa, que fala aí sobre a capa do procedimento administrativo, né? Então, vamos à leitura do artigo 531. Todos, reforçando, tá até de vermelho e sublinhado para vocês aí. Todos os processos e procedimentos administrativos devem receber numeração cronológica desde a sua instauração, ou seja, a capa é a folha número 01 e o ofício de remessa do encarregado à autoridade delegante, a última folha, devidamente rubricada e assinada pelo encarregado. Parágrafo 3º, o que ele fala ao parágrafo 3º? Além da numeração cronológica, os processos e procedimentos administrativos deverão, observem, deverão receber capa em papel resistente, de maneira a identificar e preservar adequadamente os autos. Então, observem,
A capa, gente, ela é obrigatória, segundo o mapa, em todos os processos e procedimentos administrativos. É claro que não vai ensejar em nulidade um procedimento como o RIP que não tiver capa, né? Mas o mapa determina sim, que o encarregado produza sim a capa e a capa receberá a folha número 1. Olha para vocês verem que interessante, que o mapa chega até a falar da questão do grampo, né, que deve ser colocada na capa. Vamos lá, olha aí na segunda parte do parágrafo 3º do artigo 531. O grampo, haste em macho e fêmea, então fala até o tipo de grampo que você deve colocar no procedimento, né? De fixação das folhas deve ser colocado de cima para baixo a partir da capa, permitindo a inserção de documentos novos, não sendo correta a utilização de molas espirais ou grampeamento rígido para sua fixação. Então, olha que interessante. Além do mapa falar que o procedimento ele tem que trazer uma capa, ele fala também, né, que deve ser utilizado um grampo daquele modelo, né, haste, macho e fêmea, para fixação das folhas. E como que você fixa? É da capa de cima para baixo, né? Colocando de cima para baixo. Por quê? Isso vai facilitar que você insira novas folhas a esse procedimento. Porque o procedimento ele não se encerra, né, com o ofício de remessa. Com o ofício de remessa, encerra a parte relacionada ao encarregado, mas depois poderá ter despachos posteriores da autoridade, inclusive determinando a instauração de processo formal, né? Então, novas folhas podem ser inseridas naquele procedimento. Então, a haste macho e fêmea inserida na capa de cima para baixo, ela vai facilitar a inserção desses novos documentos, né? Oitiva formal. Nós falamos aqui, né, que uma das características do RIP é a informalidade, mas nós falamos que em casos mais graves há necessidade da oitiva formal, né? Então vamos a essas observações importantes sobre a oitiva formal, né? Observação número 1. Em situações mais graves, procederá à coleta de termos de declaração ou depoimentos formais, limitando-se em regra a formalizar as oitivas dos reclamantes ou das vítimas e de uma ou duas testemunhas presenciais do episódio. Lembrando, por que eu não posso ouvir mais pessoas? Poderia ouvir mais pessoas? Até poderia, né? Não vai acarretar em nulidade você ouvir mais que duas testemunhas, né? Mas não há necessidade, porque o RIP é um procedimento preliminar, de investigação preliminar. Então não há necessidade de você ouvir todas as testemunhas. Você pode até descrever no seu relatório final que existem outras testemunhas, inclusive indicar essas outras testemunhas. Porque nem sempre o encarregado do RIP será também o encarregado do procedimento formal. Muitas das vezes aquele que elaborou o RIP será também o encarregado do procedimento da apuração de um processo formal, né? Caso haja essa necessidade, muitas vezes será ele mesmo o encarregado. Mas é interessante que ele coloque coloque no relatório, caso ele tenha levantado outras testemunhas, porque pode ser que seja, né, o processo administrativo seja designado para outro encarregado, que não aquele da elaboração do RIP, né? Então, mas via de regra, né, se deve ouvir em casos mais graves, se formalizar as oitivas do reclamante, né, e das vítimas, limitando-se a no máximo 2, né? Pode ser até um só e apenas citar as demais testemunhas no relatório final, mas sem formalizar essas oitivas. Observação número 2. Para as demais pessoas que presenciaram ou tomaram conhecimento do fato, bastam as suas qualificações e a síntese da entrevista no relatório do RIP. É o que eu acabei de falar, né? Basta essa entrevista informal, deixando-as as eventuais formalizações de termos de suas oitivas para a ocasião futura, no caso de instauração de processo regular. Então, não há necessidade de se ouvir, né, formalmente mais que duas testemunhas presenciais, né, e o reclamante também. Então, o ideal é que você tem que apenas
provar indícios, né, de que o fato existiu, de autoria e de materialidade, basta para isso uma oitiva formal nos casos mais graves, oitiva formal do reclamante, e de uma testemunha já é suficiente, deixando as demais para serem ouvidas formalmente aí, no caso de instauração de processo regular. Militar investigado, as orientações que estão lá no próprio relatório final, aquele modelinho que é fornecido pelo próprio mapa. Olha o que diz o modelo, que está lá no mapa sobre o militar investigado. Que eu falei com vocês que muitas vezes o militar, quando eu sou encarregado de apuração do RIP, eu evito de que o militar tome ciência de que ele está sendo investigado. Porque não há necessidade, porque como eu falei, muitas das vezes, a maioria das vezes, aliás, as denúncias elas são infundadas. Então, nos casos mais graves, em que há necessidade de sigilo, os militares envolvidos não devem ser ouvidos. Olha bem para vocês verem. O próprio mapa orienta que nos casos mais graves, você sequer ouça também o militar investigado. E aí, nesse caso aí, até fala de, em casos graves, de em regra, o RIP receber esse caráter de reservado, Mas, muitas vezes, até um fato mais grave, não há necessidade de se caracterizar o procedimento como reservado, mas também, às vezes, não é necessário, não é interessante que você ouça o militar investigado, deixando isso para a parte do procedimento, do processo formal, ou do procedimento formal, Elaborar uma síntese de oitiva entrevista no caso em que o encarregado optar por entrevistar o militar investigado. Então, vejam bem, é uma opção do encarregado, é uma opção do encarregado ele entrevistar o militar investigado. Muitas das vezes, só de você entrevistar o denunciante, o reclamante, muitas das vezes você já identifica que o fato que é alegado como abusivo, por exemplo, não ocorreu. O que houve no máximo ali foi o uso de força moderado, necessário, por exemplo, para a quebra de resistência, que são os casos mais comuns de apuração do RIP hoje. Então, às vezes você ouve o reclamante e ouve uma testemunha, e essa testemunha, ela desqualifica aquela alegação do reclamante. Então, não há necessidade de você cientificar o militar que está sendo investigado. Como eu falei anteriormente, muitas das vezes isso leva aí em desmotivação desse militar. Imagina você, todas as vezes que você prender alguém, você ter que ficar indo prestar informações no batalhão sobre aquela ação legal e legítima sua. Você acaba desmotivando o militar. Então, muitas vezes, o encarregado, informalmente, entrevista uma testemunha e ali ele já consegue identificar que a ação do militar foi legal. Então, não há necessidade de se ouvir, não há essa obrigatoriedade de ouvir o militar investigado, sequer de entrevistá-lo, muito menos de ouvi-lo formalmente. Então, é uma opção. O passo a passo agora, qual o passo a passo do RIP, Então, o RIP aí nós temos, primeira coisa que o encarregado deve fazer, o encarregado do RIP. Primeira coisa é comparecer ao NJD da unidade, após ser notificado, não vai comparecer de livre e espontânea vontade, vai ser de livre e espontânea pressão. Muitas vezes a gente recebe aquele PAzinho, compareça ao NJD até a data tal para buscar procedimento. Então, você vai ao NJD, você recebe, então, o procedimento ali, que vai ser composto aí, do despacho e seus anexos, É importante nós frisarmos que o RIP, ele é instaurado através de um despacho, o documento correto de instauração do RIP é o despacho, diferentemente da SAD, por exemplo, que é uma portaria, o IPM também é portaria, o PAD é portaria. No caso do RIP aqui, é apenas um despacho, Então, esse despacho, geralmente, ele vem com seus anexos, Então, você vai ter que ler o despacho, ler esses anexos. Por que você tem que ler o despacho? Para você identificar o objeto da investigação,
né? Para você iniciar a sua investigação, você tem que saber o que você vai investigar. Então, você obrigatoriamente, recebendo o RIP, primeira coisa obrigatória, você tem que ler o despacho. E além do despacho, né, os seus anexos, né, que vão falar muitas vezes sobre o fato, vão indicar uma possível autoria, vai trazer quem é o reclamante, a suposta vítima, as testemunhas, né, e se não tiver testemunhas indicadas nos anexos do despacho, você vai ter que buscar essas testemunhas, né? Muitas vezes, com o próprio Redes, por exemplo, né, foram qualificados, os próprios militares, às vezes, quando há o uso da força, eles qualificam testemunha. Então, essas testemunhas podem ser ouvidas, né, informalmente, através de entrevistas. Né. Depois disso, você vai fazer a juntada dos documentos, né, vai fazer a capa do procedimento administrativo, lembrando, todo procedimento administrativo, segundo o artigo 531 do MAPA, é obrigatório que se tenha capa. Então você vai elaborar a capa, aquela capa bonitinha, né? E aí você vai colocar a haste macho e fêmea, né? Ou aquele grampo macho e fêmea, conforme orientado pelo próprio mapa, de cima para baixo. E aí você vai passar a procurar documentos para produzir essas provas, né? Demonstrando que o fato existiu, né, a autoria e sua materialidade. Aliás, não demonstrando, né, buscando apenas indícios de que isso realmente ocorreu. Então aí você vai fazer essa juntada de documentos, né, de redes, escalas, é obrigatório, né? Se você tem uma denúncia sobre um fato, esse fato tem uma data determinada, obrigatoriamente, você vai ter que buscar, né, se tem na escala de serviço, se o militar que está indicado como possível autor, investigado, se ele estava de serviço no dia, né? Se foi em decorrência de uma atuação que culminou em produção de redes, você vai ter que obrigatoriamente fazer a juntada do redes, né? Você vai fazer entrevistas informais, que é a regra do procedimento informal, que é o RIP, né? Nós vimos aí que apenas casos graves é indicado que se faça uma oitiva formal, né? E aí, nesse caso aí, se limitando aí a no máximo 2 testemunhas mais o reclamante ou ofendido, né? Então, mas a via de regra, o RIP, ele deve ser observado essa informalidade. Então, basta apenas que você faça entrevista, tanto com o reclamante, o ofendido, ou até mesmo com as testemunhas, né? A oitiva formal, né, do reclamante, vítima de testemunhas, que é o reduzir a termo, essa é a oitiva formal, né? Reduzir a termo aquelas declarações da vítima e de testemunhas, né? Esse caso aí é só nos casos mais graves, como nós já falamos. O 7º passo, confecção do relatório final. Então aqui já estamos partindo para a parte final, é o encerramento do nosso RIP, né? Então, na confecção do relatório final, esse relatório final com todas as informações coletadas, né? Você tem que elencar aí, por isso que nós vamos trazer uma aula específica só de relatório final, porque aí nós vamos ver as orientações que o próprio mapa nos traz, né, sobre como essas informações devem ser colocadas, as informações que foram coletadas devem ser inseridas nesse relatório. E por fim, né, encerrando a parte aí do encarregado com relação ao RIP, é a elaboração do ofício de remessa, em 2 vias, sendo uma numerada e anexada ao procedimento, e a outra a ser utilizada como recibo. Hoje nem há necessidade mais de produzir esse ofício de remessa em 2 vias, né? Porque quando você entrega o procedimento para o NJD, normalmente o militar que recebe esse procedimento, ele já dá baixa lá na hora e você já recebe uma notificação do sistema informando aí que o procedimento foi encerrado, né? Aliás, hoje em dia, os procedimentos, eles sequer estão sendo encerrados aí, alguns procedimentos, né, como por exemplo o procedimento de recompensa, sequer tem que ter documento físico, né? Você pode encaminhar ele de forma digitalizada, né? Mas no caso do RIP, né, há essa necessidade ainda de se produzir ainda um documento físico e que esse documento seja entregue no NJD, e aí, normalmente,
em caso, por exemplo, do sistema não estar funcionando, é interessante que você leve uma segunda via para que seja dado o recibo. Caso haja uma inconsistência do sistema, a internet da unidade não esteja funcionando, que não é raro de acontecer, né? Então é interessante que você leve sim essas duas vias para que caso não tenha possibilidade de dar o recibo diretamente pelo sistema, que você receba esse recibo aí formalmente aí pelo quem está recebendo o procedimento, dê o recibo para você. É importante, para a gente finalizar aqui a nossa aula do RIP, né? Importante, alguns esclarecimentos aí. Por se tratar de um procedimento de natureza meramente investigatória, como nós já falamos, é vedada a elaboração de termo de abertura de vista ao militar investigado, né? Aqui não se faz acusação, no RIP não se faz acusação, no RIP se faz comprovação preliminar da existência do fato, de indícios de autoria e materialidade. Então aqui não há que se falar em elaboração de termo de abertura de vista, né? O militar não pode ser sancionado. O RIP não é acusatório, é um procedimento meramente preliminar. Ou seja, do RIP resultará, né, ou no arquivamento, dependendo do que você apurou nessa investigação preliminar, né? Pode ser que você apurou que o fato existiu, você apurou autoria, apurou materialidade, porém, né, o encarregado conseguiu visualizar ali causas de justificação ou de absolvição. Então, nesse caso aí, no relatório final, o encarregado ele vai indicar essas causas de justificação ou absolvição, né? E o RIP poderá, sim, ser arquivado, ou se comprovado também que as denúncias são infundadas, né? Então, nesse caso, aí, haverá o arquivamento do RIP, ou o RIP poderá resultar na instauração de um processo administrativo formal ou de um procedimento formal, que é o IPM, né? Então, se o fato alegado ali, cometido pelo militar, for uma transgressão disciplinar, será instaurado uma SAD para que seja apurado essa transgressão disciplinar. Professor, e por que não é PCD? Porque o PCD, meus amigos, o processo de comunicação disciplinar, assim como o processo de queixa disciplinar, né? O PCD, ele só pode ser iniciado com a comunicação disciplinar. Então, ali é um militar superior identificando uma transgressão disciplinar, ele confecciona, né, a comunicação disciplinar, e dessa confecção da comunicação disciplinar vai resultar na instauração do PCD. No caso aqui, como o documento preliminar, de investigação preliminar, é um RIP, é o primeiro procedimento que dará início à investigação formal, ao procedimento formal, é um procedimento, é o RIP. Nesse caso aqui, será, em caso de transgressão disciplinar, resultará na instauração de portaria de SAD. E se for comprovado crime militar, será a instauração de IPM, ok? Então, para finalizar, nós vamos primeiramente agradecer vocês que acompanharam a nossa aula até aqui. Pedir para que vocês deixem aí o like na nossa aula aí, né? Para que esse vídeo também seja compartilhado com outros colegas aí que querem aprender um pouquinho mais, né? Trocando essa ideia que nós vamos aprendendo um pouquinho mais sobre os procedimentos administrativos do MAPA e também dos processos administrativos do MAPA, né? Então, deixar o meu agradecimento a vocês e dizer que na próxima aula nós vamos tratar aí sobre o relatório do RIP. Então, nós vamos fazer uma aula específica somente sobre relatório do RIP. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.